Boa noite a todos, novamente estou aqui, Rafael Saraiva, servo do Deus Altíssimo, para mais uma mensagem dar a cada um de vocês. Graça e paz a todos que estão acompanhando esse momento de oração. O momento hoje ele está presente em 2 Reis, segundo livro de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 19, dos versículos 32 ao versículo 36, certo? Esses versículos que a gente vai ler essa noite e meditar. Mas antes da gente fazer a meditação, a reflexão, vamos fazer uma oração. Amado Pai e Santo Eterno Deus, por favor, abençoe, Deus, a leitura da Tua Palavra, que ela seja alimento para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 32, diz o seguinte: Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampa de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Essa parte aqui da Bíblia, em 2 Reis, fala sobre o cerco, ou seja, o grande movimento militar que o rei da Assíria, um país que surgiu naquela época da antiguidade, perto de Israel, começou a dominar vários outros povos. E eles cercaram Israel para também tomar essa cidade. E a principal cidade de Israel, por exemplo, que era Jerusalém, foi cercada, e o rei, que um rei naquela época era Ezequias, ele ficou muito amedrontado. Por quê? Porque era um rei muito forte, ele sabia dos feitos que ele tinha feito contra outros povos, e era um rei com um exército gigantesco, que a gente viu aqui de 185 mil pessoas, isso é muita gente, certo? Só que Ezequias, ele recebeu a mensagem do profeta Isaías, que disse que não precisava temer. Isso parece uma coisa até meio ilógica, porque hoje em dia, por exemplo, você teme, você recebe uma mensagem de morte, por exemplo, você fica temeroso, com medo e na sua, querendo se retrair. E como é que você ficaria tendo um exército gigantesco contra você? Mas mesmo assim, Isaías falou: olha, não temas, você vai vencer isso daqui, mas não por sua força, e sim pela força do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Ezequias orou ao Senhor, o Senhor deu uma resposta para ele, de que o Senhor mesmo lutaria por Israel, por Ezequias, e o Senhor lutou. O Senhor enviou seus anjos, e esses anjos, eles simplesmente mataram todo o exército de Senaqueribe, não sobrou uma pessoa. Isso para nos exemplificar, para mostrar para a gente de que o Senhor, ele não precisa temer nada, e que o Senhor, ele tem sim o controle de toda espécie de vida, e que não existe poder nenhum que consiga destronar ele. E aqui, no comandante Senaqueribe da Assíria, ele apenas mostrou como vai ser a maior a queda do ser humano, quanto maior ele subir, quanto mais orgulho ele encher o seu peito, quanto mais pompa ele encher os seus ombros, tudo isso vai virar pó e areia se a pessoa for contra Deus. Deus, ele não é contra aquela pessoa de que luta, que trabalha e vai em frente para conseguir seus objetivos. Não, Deus não é contra esse tipo de pessoa. Só que quando esse tipo de pessoa ela vai contra os preceitos de Deus, contra os mandamentos de Deus, isso fazendo mal às outras pessoas, aí sim Deus atua em justiça. Deus, ele não quer o mal de ninguém. Mas agora, se a pessoa ela comete pecado, e esse pecado ele vai tocar até o trono de Deus incomodando, Deus ele precisa intervir e fazer alguma coisa. Então foi o que Senaqueribe fez. Que além de pagão, ou seja, ele adorava outros deuses, ele escravizava outros povos, ele matava crianças, mulheres, idosos, não se importava, e ele estava afrontando o Deus dos deuses, o Deus dos céus, que é o Senhor nosso Deus, Yahvé. Então, o Senhor agiu, humilhou aquele orgulhoso do Senaqueribe, rei da Assíria, e provou para Ezequias, que era o rei de Judá,
para Isaías, que era o profeta daquela época, e para toda aquela nação, e para nós hoje, de que ele, o Senhor, reina sobre tudo e é ele quem comanda todo o exército dos céus, que está pronto a postos para lutar por nós. Você acredita nisso? Então vamos fazer uma oração. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais essa noite. Por favor, Senhor Deus, fique conosco, assim como ficou com o rei Ezequias e todo aquele momento da história de Israel. Que o Senhor possa, por favor, nos abençoar e nos guardar. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.